Vamos lá, então, agora começar em respeito aos que já entraram, né? Paulo Costa, tudo pronto? Já vou fazer uma. Já vou iniciar aqui. Nicolas, já posso dar o start? Pode seguir. Maravilha. Então é isso. Olá a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão das Quartas de Conhecimento, um projeto que ganhou vida em fevereiro e que está prosperando graças ao apoio de uma rede fantástica de especialistas prontas para nos ajudar e ajudar vocês, gestores de farmácias, a sanar suas dores, que a gente sabe que não são poucas. E quero deixar mais uma vez registrado aqui o convite para vocês acompanharem a sessão dos especialistas. Eu deixei o link aí no chat para vocês já seguirem a sessão. Temos especialistas peritos nas mais diferentes áreas que foram, obviamente, escolhidas pensando na angústia que mais aflige vocês no dia a dia dos PDVs, desde gestão até trade marketing, precificação, tributação, mas tem um tema em particular que pode ser considerado, de certa forma, o alicerce de tudo isso, né? Que é a liderança, né? Se você não souber contratar, engajar profissionais de alto desempenho para sua farmácia, o processo tende a ser muito mais doloroso. E para ajudar vocês a tornar essa jornada muito mais prazerosa, né? Com suas dores, é verdade, mas né, com o prazer do resultado final. Tenho a honra de trazer aqui o Paulo Costa para conversar conosco. Paulo Costa, para muita gente, acho que para muitos de vocês dispensa comentários, mas é sempre bom frisar: ele é farmacêutico de formação, assumiu a gestão da sua primeira rede aos 24 anos. Hoje ele já acumula mais de 2 décadas de experiência em posições de liderança no setor e em passagens por grupos como a Farmarcas, onde teve uma atuação muito marcante, e agora está encabeçando um projeto muito bacana, muito que eu chamo não, né, é um projeto não só exemplar, mas também muito bonito de se ver, né? Eu acho que é uma entrega, uma dedicação importante a serviço das farmácias brasileiras. E ele, nada melhor do que ele para falar sobre isso. Já falei demais, agora vou dar deixa para o Paulo. Meu caro, obrigado mais uma vez pela presença. Bem-vindo à sessão dos especialistas. Só reforçando, ele vai fazer a apresentação e vocês podem ir mandando perguntas, a gente vai acompanhar por aqui, moderar. Qualquer dúvida, estamos aqui a postos. Mas o chat está aí a postos para que vocês lancem perguntas e aproveitem esse momento ao lado do Paulo. Obrigado, meu caro. Seja bem-vindo. Obrigado, Leandro. Obrigado a toda a audiência do Panorama Farmacêutico nesse webinar da Quarta do Conhecimento. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse tema que é extremamente importante, como contratar e engajar profissionais de alto desempenho. Né? Eu procurei desenvolver o máximo possível essa palestra, né, nesse webinar, para que a gente pudesse trazer temas que fossem de um certo modo práticos para a utilização de vocês no dia a dia, embora esse tema seja bastante amplo e não menos complexo do que tudo que tange diz respeito à gestão de pessoas. Eu também achei interessante, quando discutia com o Leandro a respeito do tema desse webinar de hoje, poder falar desse tema, dessa pauta, porque é um tema que eu vejo rotineiramente tirar, de certa forma, o sono e provocar muito desgaste em muitos empresários de todos os segmentos, não só de farmácia, mas, sobretudo, no de farmácia, porque é o segmento que a gente vive, que a gente já atua há bastante tempo e que a gente conhece muito bem. Contratar pessoas tem sido um desafio muito grande e engajar profissionais ainda mais. E construir profissionais de alto desempenho parece ser uma solução geralmente atrelada a grandes empresas, o que de fato não é. Né? É totalmente possível desenvolver isso, sobretudo em empresas menores, médias, de todos os tamanhos, desde que, obviamente, a gente construa ambientes onde essas pessoas possam, de fato, se desenvolver. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação. Deixa eu passar. Vou começar aqui minha apresentação falando um pouco brevemente sobre mim, me apresentando para vocês. O Leandro falou um pouquinho a respeito do meu histórico, mas eu sou natural de Cuiabá, eu sou farmacêutico de formação, como o Leandro trouxe, atuo há mais de 20 anos dedicado no associativismo farmacêutico. Comecei minha carreira bem cedo como gestor de uma rede associativista em Cuiabá,
chamada Rede Farmaster. Depois atuei por vários anos na rede Hiperfarma, que era uma rede filiada à Febrafar, onde eu convivi durante longos anos e aprendi muito, né, na Febrafar, com todos os colegas com que lá estive. E, por fim, a minha experiência profissional foi na Farmarcas, né, que criou e desenvolveu as marcas Ultra Popular, Maxi Popular e Mega Popular. Participei desde o início, fui responsável pelo projeto de criação da Ultra Popular, depois lançamos a rede, assumi a diretoria geral e fiquei lá como diretor-geral até o início do ano passado, né, quando eu saí, depois de um tempo, desenvolvi o projeto da Eden, lançamos a Eden Group, em outubro do ano passado, estamos com um pouco mais de 5 meses, que é um ecossistema voltado para o desenvolvimento das farmácias independentes com várias frentes de atuação. Dediquei ao longo desse tempo, um longo tempo aos estudos e ao desenvolvimento da minha carreira como profissional para poder ajudar os empresários em alto nível, porque sempre tive um apego e um olhar muito penetrante para alta performance. E ao longo da minha carreira, eu me pós-graduei em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas. Também sou especialista em comportamento no século XXI pela FAAP, uma pós-graduação bem voltada principalmente para o comportamento em geral, mas principalmente o comportamento do consumidor. E, por fim, no ano passado, eu concluí o MBA executivo da Fundação Dom Cabral, que é, para mim, hoje um dos melhores MBAs do Brasil. Acho que talvez está entre os 5 melhores do mundo, né? E que trouxe uma ampla bagagem de conhecimento para o meu repertório, para a minha carreira. Então, procurei trabalhar muito esse desenvolvimento de conhecimento ao longo do tempo para aplicar junto aos empresários nas redes onde eu sempre fiz parte, né? A minha carreira foi toda desenvolvida em torno disso e eu quero trazer um pouco desse conhecimento, dessa prática e dessa experiência acumulada ao longo do tempo para vocês, para falar sobre esse tema. E a gente vai abordar alguns pontos bastante cruciais desse tema de contratação e engajamento de pessoas. Nós vamos falar por que contratar mal sai caro, né? A gente vai falar também sobre valores, sobre descrição de cargo, e nós vamos abordar uma técnica de entrevista de colaboradores, uma técnica avançada, uma técnica moderna, conhecida como modelo STAR. Nós vamos falar também sobre o scorecard, que é uma forma mais moderna de se construir a descrição de cargos e entender qual que é a missão de cada colaborador dentro do papel que ele exerce dentro da loja, né, os principais perfis que são atribuídos a essas pessoas e como fazer um onboarding de 90 dias, ou seja, um processo de integração desse colaborador de maneira adequada. Ao longo da minha carreira, eu percebi muito claramente que um dos grandes problemas que as farmácias enfrentam e as empresas no geral é que às vezes até contratam pessoas de maneira adequada, mas perdem essas pessoas nos primeiros 90 dias de trabalho. Ou contratam errado e sustentam uma pessoa errada durante muito tempo, muito mais do que o necessário, quando ele poderia identificar isso dentro desses 90 dias de trabalho. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Não tem como falar sobre alta performance, sobre engajamento de equipe, se a gente não falar sobre cultura e ambiente. Vou abordar também brevemente esse tema. Vamos entrar em algumas técnicas do que é necessário no dia a dia para a gente ter uma equipe engajada e construir uma cultura de alta performance. E, por fim, vou deixar aqui umas ferramentas práticas, uma dica de como vocês podem aplicar esse tema de modo prático, sutil e para já começar a colocar em prática o conhecimento que a gente vai adquirir ao longo desse webinar. Talvez se eu fizesse uma pergunta aqui, que é essa pergunta que eu coloquei na tela, de quem aqui já contratou alguém que parecia perfeito na entrevista, você fez a entrevista, você gostou da pessoa, criou uma empatia direta com ela, né? Você olhou e falou, essa pessoa, esse homem ou essa mulher, esse rapaz ou essa moça, eu acho que vai dar bem, eu acho que eu acertei na contratação, e depois de 30 dias você se arrependeu, né? Eu acho que essa talvez seja uma pergunta que encontre resposta positiva na grande parte da maioria dos empreendedores que estão aqui com a gente hoje, ou talvez gestores que estão aqui com a gente hoje. Porque o maior desafio da gestão, na verdade, não é fazer as tarefas do dia a dia. Veja que uma empresa ou uma organização, na verdade, ela é um conjunto de atividades que são realizadas ao longo
de um determinado período e que vão produzir um resultado no final. Vamos pegar uma farmácia, por exemplo, dependendo do setor que a gente estiver falando, nós podemos pegar a área de vendas, por exemplo, e a gente vai entender que existe uma série de atividades que a gente realiza ali ao longo do atendimento e que, ao final, vai gerar um resultado, seja o cliente saindo com um medicamento de dentro da farmácia, ou ele saindo com um produto, um item de não medicamento, ou os dois, ou ainda, né, tendo realizado um serviço dentro da farmácia para aquelas, obviamente, que realizam esse tipo de serviço. Então, esse conjunto de atividades, ele é extremamente relevante, mas o mais importante não é a atividade em si, mas é saber quem são as pessoas que têm o conjunto de habilidades, conhecimentos e comportamentos necessários para realizar essas atividades da maneira que elas precisam ser realizadas. Veja, a gente tem um conjunto de atividades que podem ser feitas com eficiência ou não, dependendo da pessoa que se executa. Então, por isso o processo de contratação, ele é um processo, na verdade, de identificação das pessoas que têm as características, habilidades, conhecimentos e comportamentos necessários para realizar um conjunto de atividades e realizar bem, alcançando o resultado que se espera. E grave bem isso que eu estou falando, alcançando o resultado que se espera. Vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Né, que muitas vezes nós olhamos para a contratação de colaboradores para a farmácia, seja departamento de compra, seja estoque, seja venda, seja caixa, ou qualquer atividade ou papel que seja exercida no dia a dia da farmácia, e nós olhamos para as atividades que essa pessoa vai realizar e esquecemos dos resultados que ela precisa entregar. Então, gravem bem isso, porque a gente vai falar disso mais para frente. E toda vez que a gente contrata uma pessoa errada, na verdade, nós temos um custo invisível, alguns que são tangíveis e outros que são totalmente intangíveis, que nós não conseguimos muitas vezes levar em consideração de quanto nos custa contratar uma pessoa errada. O primeiro impacto que a contratação de uma pessoa errada traz é o impacto financeiro, né? Porque quando a gente contrata uma pessoa errada, nós temos o trabalho de recrutar essa pessoa, e isso envolve muitas vezes contratar uma agência, divulgar isso eventualmente no jornal ou em um ambiente online, trazer essa pessoa, filtrar, entender os perfis, selecionar algumas. Aí você tem um tempo das pessoas que são dedicadas ou da pessoa que é dedicada a fazer a entrevista. E tudo isso gera custo, seja ele direto, ou sejam custos indiretos ou custo de oportunidade, alguns que chegam a ser mais difíceis de mensurar. Alguns estudos dizem que o custo de contratar uma pessoa errada representa mais ou menos 30% do custo anual que esse colaborador geraria para nós, nas nossas empresas. Então, veja que contratar uma pessoa errada, ela é altamente custoso para qualquer organização, seja ela pequena, seja ela grande. Agora, quando a gente pega uma farmácia que é pequena, por exemplo, e que tem uma margem, cuja margem e resultado, quando convertido em valor, é um valor absoluto, mais um valor menor, dependendo do custo dessa pessoa e esse custo invisível da contratação, ele consome aí uma parte do resultado da operação da loja. Porque uma loja que vende 1 milhão e dá resultado líquido final de 5%, tem 5% de 1 milhão, mas uma loja que vende 100 mil e dá resultado líquido de 7%, tem 7% de 100 mil. O custo de contratar um caixa é o mesmo para as duas empresas, mas o peso do custo da contratação para uma empresa menor, ele é maior. Então, conhecer e entender as práticas e aquilo que é necessário para fazer uma boa contratação, ela é ainda mais urgente para as farmácias independentes, seja elas independentes, seja de associações, mas quanto menor a farmácia, maior o custo de contratar errado. Outro custo invisível é a queda da produtividade. Porque quando a gente contrata uma pessoa ruim e essa pessoa começa a trabalhar, obviamente ela vai impactar na performance da equipe. Porque seja a farmácia pequena, média ou grande, existe uma equipe que trabalha ali. E geralmente, se eu tenho uma equipe que ela é uma equipe boa, já azeitada, culturada, que performa bem, eu coloco uma pessoa ruim, ela puxa a performance do grupo para baixo. E, por fim, um outro custo invisível do processo de contratação é a própria erosão da cultura. Ou seja, o que é isso? Essa pessoa ela vai contaminar o ambiente negativamente.
E se existe um processo de construção cultural, de ambiente saudável, de performance, onde as pessoas performam bem, você colocar uma pessoa que não está encaixada no papel dela, que não sabe o que ela tem que fazer, não entende qual o resultado que ela quer produzir, ou ela tem comportamentos que são inadequados para os valores que são construídos no dia a dia da farmácia ou do negócio, obviamente que ela vai contaminar e vai provocar um prejuízo para essa cultura que, na minha opinião, é um dos piores tipos de custo que a gente pode ter, porque construir uma cultura leva muito tempo, mas para prejudicar essa cultura não se leva muito tempo para fazer isso. Então, muitas vezes, nós vivenciamos determinados problemas com a nossa equipe dentro da farmácia ou com colaboradores que são novos, né? E o problema não é de treinamento. Muitas vezes, o problema que a gente está enfrentando é o problema de contratação. Efetivamente, nós contratamos errado e temos que assumir isso, e quanto antes a gente identificar isso, melhor é e menos custo isso gera, tá? Agora, não tem como a gente falar de contratação se eu não abordar inicialmente um tema com vocês. E vocês vão ver que dentro de alguns temas que eu falo, eu sempre coloco ali uma bibliografia, porque tudo que eu produzo em termos de conteúdo, de treinamento ou capacitação, eu sempre procuro usar bibliografias ou técnicas ou estudos avançados a respeito dos temas. Então, ali eu estou trazendo alguns, mas no final eu vou colocar para vocês toda a bibliografia que eu utilizei, tá? Para a gente poder produzir, construir esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. E eu não poderia deixar de começar a falar desse tema sem falar de valores. Porque, na verdade, os valores organizacionais, e quando eu falar organizacional, se aplica à farmácia, porque farmácia é uma organização, assim como qualquer outro negócio é uma organização, nós temos que ter uma premissa muito clara, que os valores contratam e os valores demitem. Isso que eu estou falando para vocês não é uma coisa de mera bibliografia. Eu sempre pratiquei isso em todas as organizações por onde eu passei. Sempre contratei levando em consideração valores e sempre demiti, principalmente, levando em consideração valores. E o que são valores, né, na concepção básica, na sua definição? Né? O que são valores? Principalmente o que são valores essenciais? Valores essenciais é tudo aquilo dentro da farmácia que vai nortear o comportamento da equipe e as decisões que são tomadas, tanto pelo empresário que é proprietário, pela sua equipe de gestores e por aqueles que são tomadores de decisão. Os valores são como crenças, são como códigos internos que vão nos dizer: isso aqui é permitido fazer, isso aqui não é permitido fazer. Isso aqui nós tomamos decisão dessa forma e não tomamos decisão dessa outra forma. E todo o valor que se preze, né, se a gente fizer uma reunião com a nossa equipe e perguntar para ela assim, se nós tomarmos decisão de acordo com tal valor, isso vai nos gerar algum custo, algum prejuízo? Se não gerar custo ou prejuízo, não é valor, porque todo valor que se preze, muitas vezes exigem de nós que haja um custo ou um prejuízo. Por quê? Porque os valores nos ajudam a dizer não. Ajuda a dizer aquilo que não é coerente com a proposta de valor ou com aquilo que nós estamos construindo no nosso negócio. Então, vou dar um exemplo muito prático aqui. Por exemplo, se nós dizemos para a nossa equipe de vendas que cuidar do paciente é a nossa prioridade, isso é um valor. E toda vez que alguém não cuida do paciente ou não cuida do cliente com prioridade, ele está infringindo um valor. E infringir um valor é tão grave ou mais grave do que não atingir a meta. Tá? Então, basicamente é isso. Quando eu tenho clareza de quais são os valores, o que norteia as decisões dentro da minha farmácia, fica claro qual é o perfil de colaborador que eu preciso ter. Porque ele precisa estar alinhado com esses valores ou ele estará, de toda forma, desalinhado desses valores. E toda vez que ele estiver desalinhado, haverá conflito entre o que ele faz e o que a empresa prega. E, para que a gente possa ter um ambiente de alta performance, nós não podemos ter esse tipo de conflito. Aquilo que nós pregamos tem que ser o que nós praticamos. Isso se estende do proprietário até o estoquista, até o balconista, até o farmacêutico, até o caixa, até a equipe de compras, enfim, a todos aqueles que fazem parte, que ajudam a construir o resultado e a performance da farmácia. Agora, quando eu não tenho valores claros, eu vou contratar de qualquer maneira. Eu vou contratar
o colaborador de acordo com o currículo, se o currículo dele está bem estruturado ou não, né? E ainda mais agora na era da inteligência artificial, qualquer coisa pode ser produzido artificialmente. Nós vamos contratar pessoas que muitas vezes têm até um currículo impecável, são tecnicamente competentes, passaram por várias experiências, são competentes aparentemente naquilo que fazem, mas têm comportamentos contrários à cultura que a gente está construindo e, no final das contas, vai destruir o ambiente, vai gerar conflito, vai carregar o ambiente de uma carga negativa e destrutiva, que é pior do que qualquer coisa que existe. Nós vamos ter dificuldade para demitir, porque não é claro quais são os critérios que eu levo em consideração para isso. Nós vamos ter alta rotatividade, porque nós não temos clareza do perfil certo, então a gente contrata de qualquer forma, sem levar em conta esses critérios. E a gente vai ter uma equipe coesão, de cada um puxa para um lado, porque não tem um princípio norteador que direciona as ações desses colaboradores. Agora, quando eu tenho valores claros e bem definidos, a primeira coisa é que os valores fazem parte do filtro da conversa. Eu vou querer identificar se esse colaborador que eu estou contratando carrega os mesmos conjuntos de valores que eu. Eu sempre acompanho o Thales Gomes e ele fala muito disso, quem acompanha ele vê e tem uma clareza dos valores do G4. E ele diz, eu não contrato fulano e eu contrato ciclano, isso é um filtro. Ele está dizendo, a gente pode discordar, eu posso discordar do sistema de valores dele, mas eu não posso discordar que ele tem a clareza dos próprios valores e que leva isso em consideração no processo de contratação. O problema é que a maior parte das pessoas, principalmente as empresas pequenas, e eu posso dizer isso de farmácias pequenas, inclusive de médias e até de maiores que eu conheço, que também não levam em consideração. E os problemas vão aparecer depois que essas pessoas são contratadas. Os processos de demissões ficam muito mais fáceis. Por quê? Porque a gente tem clareza e consegue identificar muito rapidamente as pessoas que estão desalinhadas com os valores. A equipe que se alinha em torno dos valores, ela consegue alavancar resultado, porque ela trabalha, como o próprio nome diz, alinhada, coordenada. E geralmente os valores estão conectados no propósito. E na medida que direciona os valores ao propósito, todo mundo caminha numa mesma direção. E isso vai ajudar a construir o que a gente chama de cultura. Mas, Paulo, uma farmácia pequena tem cultura? Tem. E muito mais ainda. Por quê? Porque o dono está perto. E o dono é o maior formador de cultura que existe, ele é o principal formador de cultura. O que ele fala está sendo observado, o gesto dele está sendo observado, a forma como ele olha quando ele repreende, a forma como ele olha quando ele elogia, e tudo isso comunica. Comunica o quê? Os valores nos quais o dono da farmácia acredita. Seja ele declarado ou não, a cultura vai ser formada, seja consciente ou inconsciente, ela vai ser formada. Se ela for consciente e direcionada, ela vai ajudar a construir resultados. Se não, ela vai virar as fofocas que acontecem no corredor ou quando as pessoas estão longe dos gestores ou perto daqueles que podem avaliar aquilo que está sendo discutido dentro do grupo. Tá? Então, é muito importante a gente ter clareza de quais são esses valores, e valores têm que ser levados em consideração no processo de contratação, e é o primeiro filtro. Bom, eu identifiquei, sei os valores, sei muito claramente. Meus valores, Paulo, aqui na minha farmácia estão descritos, é honestidade, transparência, enfim, é cuidado com o paciente, é agilidade, é cliente em primeiro lugar, não sei. Cada um tem seu conjunto de valores, né? Não é o objetivo aqui discutir e ensinar como fazer valores, ou ainda mais como colocá-los em prática, assunto para outro tema chamado cultura organizacional. De qualquer forma, uma vez estabelecidos os valores, qual é o próximo passo que eu tenho que ter? Eu tenho que ter as descrições da atividade que essa pessoa vai realizar. Popularizou ao longo de muito tempo, na academia, nos cursos de gestão, nas faculdades de administração, uma ferramenta que é muito utilizada, né, e que toda farmácia certamente tem, que é a descrição de cargo, em que eu vou lá e descrevo as atividades que essa pessoa vai realizar. E isso vai ser um norteador das características que eu entendo que essa pessoa tem que ter para poder realizar essas atividades. Popularizou-se também o próprio chá, que é conhecimentos, habilidades e atitudes, né, onde conhecimentos são conhecimentos técnicos, habilidades são habilidades técnicas que essa pessoa tem para realizar, ou habilidades emocionais, porque depois evoluiu-se para habilidades emocionais, quando começou-se a entender que existiam múltiplos tipos de inteligência, e os comportamentos que eram desejados para isso, a partir desse conjunto de atividades que essa pessoa deveria realizar. Ou seja, cada cargo
é uma posição e cada posição tem um conjunto de atividades e cada atividade exige conhecimentos, habilidades e atitudes para que essa pessoa realize. O problema é que muita gente faz essas descrições de maneira muito genéricas, como os exemplos que eu coloquei nesse slide. Né? Então, vou lá descrever o cargo de uma pessoa. Então, está lá, atender clientes, organizar estoques, emitir nota fiscal, manter a limpeza. Enfim, qual é o problema? É que descrições de cargos genéricas demais não ajudam a gente a entender claramente qual é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que essas pessoas têm que ter. Então, qual é a maneira correta, então, de eu fazer uma descrição de cargo? Né? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Né? Enquanto a descrição de cargo numa versão anterior, mais antiga, previa a descrição das atividades, hoje se tem muita clareza, tá, do ponto de vista técnico, que uma boa descrição de cargo ela é completa no sentido de descrever minuciosamente as atividades que esse cargo vai realizar, e aqui eu chamo uma atenção, a gente contrata pessoas para executar um cargo que tem um conjunto de atividades, nós não contratamos meramente pessoas, porque nós contratamos pessoas para ocupar uma posição que precisa ser realizada e vamos procurar, então, a mais adequada para isso. Né? Então, o que se desenvolveu e evoluiu ao longo do tempo é que a primeira coisa que deve constar numa descrição de cargo é qual é a missão daquele cargo, ou seja, qual o propósito daquele cargo. Por que cargas d'água, esse cargo, ele existe, ou essa atividade, esse conjunto de atividades precisa ser realizado. Então, aqui, por exemplo, vamos pegar uma descrição de cargo hipotética de um atendente de farmácia. Qual é a missão na sua farmácia desse cargo? Bom, a missão é garantir que o cliente saia com a solução certa e que ele queira voltar. Opa! Olha só que coisa interessante. Então, esse cargo, essa pessoa que vai ser contratada, ela não vai ter só um conjunto de atividades para fazer, não. Ela tem uma missão a realizar. E eu preciso identificar se essa pessoa é capaz de executar essas atividades e assegurar o cumprimento dessa missão. Olha, o que eu falei para vocês lá no começo, sobre o resultado. Mais importante do que o conjunto de atividades que a pessoa exerce é o resultado que eu espero que ela alcance. Ora, agora, para ela executar essa missão, quais são as responsabilidades que ela tem? Aí sim, ela tem que atender, ela tem que dispensar, ela tem que orientar o uso do produto, ela precisa fazer a gestão do balcão. Quais são os indicadores que eu vou medir para assegurar que essa pessoa está cumprindo a missão desse cargo? Quais são os requisitos técnicos que ela precisa ter para poder atender a demanda e as atividades desse cargo? Quais são, olha só, os valores e os comportamentos que ela tem que ter? Poxa, um atendente de balcão tem que ter empatia, tem que ter muita empatia, tem que se colocar no lugar do cliente, ele tem que saber identificar quando ele pode ser mais íntimo no atendimento, quando ele precisa ser mais rápido no atendimento. Ele precisa ter essa capacidade de atenção ativa, ele precisa ter produtividade, ele precisa ter atenção a detalhes, ele precisa saber trabalhar em equipe. Esses são os valores e comportamentos que ele tem. Mas mais do que dizer a missão, a responsabilidade, indicadores, requisitos técnicos e valores, outro ponto fundamental é dizer o que ele não tem que fazer. E isso é tão importante quanto dizer o que ele tem que fazer. Porque a maioria das pessoas contratam, vamos pensar numa farmácia pequena, que eu já vi inúmeros casos, trabalhei, né, com muitos empresários, vivenciei essas dores, e a gente contrata as pessoas, no dia seguinte manda fazer alguma coisa, você está sendo contratado para atender o balcão, você está sendo contratado para limpeza, coloca lá, mas depois ele começa, alguém chama falando, fulano faz isso, ou chama fulano faz aquilo, principalmente nas farmácias menores. E você começa muitas vezes a ter confusões de papéis em que uma pessoa começa a entrar no papel da outra e não está muito claro quais são as responsabilidades de cada um. E isso gera inúmeros problemas, não só no processo de contratação, mas gera inúmeros problemas também no nível de engajamento dos colaboradores. Bom, fiz a descrição de cargo, né? De acordo com o que eu estou dizendo, identifiquei a missão desse cargo, descrevi, coloquei tudo lá, sei os indicadores, o resultado que tem que entregar. Paulo, legal. Aqui está feito. E agora? Tenho aqui 10 pessoas para entrevistar. Como é que eu vou entrevistar essas pessoas para identificar que elas atendem aos critérios dessa descrição? Então, veja, por que é importante a gente ter essas descrições muito bem feitas? Porque isso vai nortear
a forma como a gente vai conduzir o processo de entrevista. E o que eu trago aqui para vocês em termos de método de entrevista? Né? Eu gosto muito do método de entrevista por competência, aprendi há muitos anos atrás e sempre coloquei em prática em todas as organizações, os processos de contratação que fiz. E o processo de entrevista por competência, ele leva em consideração um princípio muito básico, que é que os comportamentos passados da pessoa são o melhor preditor, ou seja, vai predizer possíveis comportamentos do futuro. Quer dizer que a experiência que a pessoa teve em outras organizações vai predizer experiências que ela vai realizar na nossa. Isso parece um pouco taxativo, né? Porque as pessoas mudam. É fato que as pessoas mudam, mas a grande maioria das pessoas tende a repetir comportamentos, principalmente comportamentos que ficam intrinsecamente ligados. E a gente, obviamente, não vai tentar arriscar com uma pessoa que tem histórico de comportamento ruim na hora de contratar para o nosso negócio. Nós vamos querer buscar os mais adequados. Então, o princípio básico do processo de entrevista por competência é esse. E como é que se conduz um processo de entrevista por competência? Que em vez de perguntar o que a pessoa faria, que é comum, né, a gente está lá fazendo uma entrevista e vai dizer assim, ó, como você faria se um cliente chegasse irritado na farmácia? Sabe o que a pessoa vai fazer? Ela vai te entregar uma resposta decorada, que ela preparou antes, que ela já disse para 10, 30 entrevistas que ela fez, disse sempre da mesma forma, mas que não quer dizer que ela faz. Então, a forma correta de se desenvolver a entrevista e a forma mais assertiva não é você perguntar o que ela faria, mas você perguntar como ela fez, né? Como ela, na experiência profissional, fez determinadas atividades que você já mapeou que ela precisa executar e como ela performou na execução disso. E ela tem que te contar a história de uma maneira muito clara, coerente, para fazer sentido. E o método STAR é exatamente isso. Por quê? Porque STAR, ele vem de situação. Né? Então, opa, deixa eu passar aqui. Ele tem um negocinho aqui que não vai. Né? Então, você vai entender principalmente qual é a situação em que a pessoa está, qual é o contexto, né? Qual é, de certa forma, a situação em que ela estava envolvida naquele momento em que ela desempenhou aquela atividade. Você vai colocar tudo isso nas perguntas e a pessoa vai ter que explicar para você exatamente como ela fez, da maneira mais detalhada possível. Quanto mais detalhada ela for, quanto mais precisa ela for no detalhamento, maior a probabilidade de que essa pessoa esteja falando de algo que ela realmente fez ou que ela realmente pratica. Tá? Além disso, nós vamos avaliar também como essa pessoa de maneira técnica executou essa tarefa. Depois a gente vai avaliar como é que se ela fez isso sozinho ou se ela fez isso com a equipe. E por fim, nós vamos avaliar qual foi o resultado que ela atingiu com essa tarefa. Quando a gente desenvolve esse tipo de entrevista estruturada, em que ela tem que explicar a situação em que ela estava, né, como ela desempenhou aquela atividade, que resultado aquela atividade produziu, se ela fez aquilo sozinho, se ela fez aquilo com a equipe, como ela se relacionou com a equipe, a gente começa a construir, começa a entender muito claramente se essa pessoa, se ela fez e agiu daquela forma das experiências que ela teve, então a probabilidade de que ela faça e repita da mesma forma no nosso ambiente, ele é semelhante. Mas, Paulo, eu contrato muitas pessoas que são, muitas vezes, jovem aprendiz, né, que está começando no seu primeiro emprego e não tem experiência profissional. Como é que eu faço? Nesse caso, eu vou ter que fazer perguntas do cotidiano da vida da pessoa em que, em outras situações, em outros contextos, ela colocou em prática as habilidades ou o comportamento que você espera mapear se ela tem. Né? Porque uma vez, por exemplo, se eu quero entender o nível de organização de uma pessoa, eu posso muito bem perguntar para ela descrever uma situação em que ela teve que colocar
e organizar algo que estava desorganizado. Ela vai ter que contar uma situação. Ela vai ter que dizer em que contexto. Olha, uma vez eu estava num evento de família e vi lá que tinha uma bagunça e eu saí colocando ordem nas coisas, porque eu entendo que quando coloca ordem o ambiente fica melhor, ela vai descrever. Se ela não consegue descrever, se ela se enrola toda para descrever, então você já pode mapear que ela não tem a prática de colocar em prática o comportamento, a habilidade ou conhecimento que você está buscando. Agora, antes de você procurar, de fato, o colaborador ou tentar entender, entender que pessoa contratar, o que é que a maior parte das farmácias fazem, das organizações fazem? Vai contratar uma pessoa, abre vaga no WhatsApp, né? É muito comum quando a gente vai contratar alguém, a gente já está com muita pressa para fazer isso, né? Porque já precisa contratar de última hora, porque já saiu um balconista, já saiu um caixa e eu preciso repor essa peça rapidamente. Então eu abro a vaga, mando no grupo do WhatsApp, eu divulgo em algum lugar, ou contrato alguém, enfim. Eu faço todo o movimento necessário para recrutar pessoas para essa contratação. As primeiras que chegam, entrevisto de qualquer jeito e contrato geralmente aquela que me parece menos ruim. E aí que está o problema, porque o me parece menos ruim é o que me parece para mim. E, infelizmente, nós seres humanos, nós tomamos muitas decisões baseadas em vieses. E, às vezes, tomamos decisão de contratar alguém porque alguém parece que pensa como a gente pensa, mas que não tem nenhuma das habilidades ou atribuições necessárias para aquele cargo que a gente acabou de descrever. E isso é um cenário trágico, né, que nos leva direto ao fato de que a grande parte das contratações dão errado. E depois, todos aqueles custos invisíveis que a gente relatou no começo, de certa forma, se manifestarão. Qual é, então, a forma correta, tá, da gente contratar? É muito importante no momento que a gente for contratar, né, que a gente for divulgar o cargo, a pessoa que eu quero contratar, recapitular aquilo que a gente já colocou lá atrás. Qual a missão do cargo? Quais os resultados que eu espero que essa pessoa, ao entrar, entregue em 90 dias? Não precisa ser nada complexo. Mas qual que é o básico, o mínimo necessário para entender que essa pessoa performou bem no balcão, que essa pessoa performou bem como farmacêutico, que essa pessoa performou bem como caixa? Quais são as 3 atitudes que, de acordo com os valores que eu tenho na minha farmácia, são inegociáveis? São inegociáveis. Eu não negocio e, se ela não tiver, eu não contrato, né? Porque esses valores, esse conjunto de respostas é que vai nortear as pessoas que a gente vai contratar. Agora, eu vou trazer para vocês um princípio que eu gosto muito desse autor, o Patrick Lencioni. Ele escreveu um livro, eu não sei se tem em português, mas isso não é problema, porque hoje você joga no ChatGPT e qualquer um traduz o que quiser lá. Mas o nome é The Ideal Team Player, ou seja, o jogador ideal do time. E esse autor, ele aborda muito trabalho em equipe e estudou durante muito tempo equipes com performance esportiva. E ele identificou 3 características, 3 virtudes que, se você encontrar em um colaborador, virtudes comportamentais, ele tem uma tendência muito grande de alcançar alta performance se ele estiver num ambiente adequado para isso. As 3 virtudes que ele enumera são, primeiro, a humildade. E o que é humildade no contexto do que o Patrick traz? Não é humildade no sentido de ser capacho dos outros, como a gente é acostumado a ouvir. Mas é humildade no sentido de que é uma pessoa que sabe trabalhar coletivamente, é uma pessoa que não fica se colocando acima da equipe, é uma pessoa que não fica o tempo todo falando porque eu faço, porque eu sou, porque o resultado dessa farmácia é por minha causa, porque se não fosse eu, os clientes não estariam aqui, porque eu. Uma pessoa em que o universo e a farmácia não giram em torno dela, né? Então, é muito importante conseguir mapear esse traço.
E tem perguntas que a gente pode fazer na entrevista por competência que ajuda a mapear esse traço de virtude. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aí. Me conta uma conquista importante que você teve, onde você trabalhou. Pode ser só uma. E quando ele contar, perceba o quanto ele enaltece a si mesmo na conquista, o quanto ele coloca o time na conquista. O quanto ele usa eu no que ele fala e o quanto ele usa nós. Isso são elementos importantes que pode traçar o quanto ele é adaptável a trabalhar em equipe quando ele é uma pessoa focada na performance de si mesmo. O fato é que uma farmácia não entrega o resultado dela pela performance de uma única pessoa. Ela precisa que todos entregam. Agora, quando você não tem uma pessoa que é extremamente egoísta no alcance da performance, ela destrói a performance dos demais. Segundo traço de virtude que ele traz é faminto. O que é uma pessoa faminta? Faminta é uma pessoa que ela faz mais do que precisa. É uma pessoa que você não precisa empurrar. Já ouviram aquele ditado, é melhor segurar do que empurrar? É uma pessoa que busca sempre mais, que tem desejo de aprender, que tem desejo de crescer, que ela fica te cutucando o tempo todo. Me dá mais alguma coisa para fazer? Me deixa eu fazer mais alguma coisa. É uma pessoa que você vê que ela está ligada e que ela quer fazer as coisas acontecerem. Né? E você pode identificar isso, por exemplo, fazendo uma pergunta muito clara, pedindo para o colaborador ou candidato descrever atividades que ele realizou nas experiências dele anteriores que ele fez e não estava no cargo dele, não estava descrito, ninguém tinha dito que ele tinha que fazer, mas que ele, por iniciativa própria, ele realizou, pede para ele contar com detalhes, apontando a situação, em que momento que isso aconteceu, quem foram as pessoas envolvidas, qual o resultado que produziu, conforme a gente falou lá atrás. E, por fim, terceira virtude é uma pessoa que seja inteligente emocionalmente. Né? Uma pessoa que sabe ler o ambiente, uma pessoa que percebe o cliente do caso do balcão, uma pessoa que não fica criando conflitos, que não é dada a fofocar demais, né? Uma pessoa que tem autocontrole, e você consegue também extrair elementos que podem te dar sinais do nível de inteligência emocional de uma pessoa, fazendo algumas perguntas básicas, como, por exemplo, é, uh, se a pessoa, em algum momento da situação ou da carreira dela, ela percebeu, né, alguma situação ruim com algum colega, mesmo sem ele ter falado. Porque isso vai mostrar, se ela conseguir explicar as situações em que ela viveu isso, que ela é atenta nos outros, que ela é atenta no time, que ela é atenta na equipe, né? E vai mostrar qual que é o nível de empatia, se ela é de fato uma pessoa empática ou não, ou se ela é uma pessoa, como a gente conhece, com o próprio contrário de empático, que é antipático, tá? Quando a gente cruza esses perfis de pessoas, ele traz um conceito muito interessante, em que ele vai dizer que quando nós temos esses três tipos de virtude juntos, nós temos uma pessoa com alto potencial de desenvolvimento. Se ela tem essas virtudes isoladas ou tem duas e não tem uma, são pessoas que podem trazer problema para a equipe no longo prazo. O primeiro caso que a gente tem aqui é quando a gente tem a pessoa que ela é faminta e é inteligente emocionalmente, mas não é humilde. Essa pessoa é aquele tipo de pessoa que entrega resultado, mas atropela todo mundo para entregar. Ou seja, ela entrega, mas destrói o clima. Ou ele pode ser humilde, mas faminto, né? Nesse caso, ele vai ser sem inteligência social nenhuma, vai ser bonzinho com todo mundo gosta dele, mas ele cria confusão. Ou você tem o humilde, mas o inteligente emocionalmente, mas ele não tem fome de crescimento, de aprender, ele agrada a todo mundo. Mas quando precisa ir além, quando precisa fazer algo a mais para entregar o resultado, ele não entrega. E você tem o político hábil, que é o pior de todos, que é o camarada que é faminto, quer crescer, quer aprender, é inteligente, humilde, é inteligente emocionalmente, mas finge humildade. Esse aqui é o camarada que, quando ele começa a ganhar espaço, ele destrói tudo aquilo em termos de valores que a equipe está construindo. Então, qual que é o perfil ideal? A pessoa que é humilde, a pessoa que é faminta por crescimento e que é inteligente emocionalmente. Não é difícil. O inteligente emocionalmente é mais desafiador, mas não é difícil no meio de pessoas que estão começando, que estão desenvolvendo, que estão querendo buscar crescimento da carreira, encontrar
principalmente o faminto, a vontade de aprender, a vontade de crescer. Então, isso mostra que muitos dos possíveis colaboradores que vão alcançar alta performance na nossa empresa, muitas vezes estão até começando a carreira, porque a parte técnica a gente desenvolve. Agora, esses valores, essas virtudes, a gente encontra. Não tem como desenvolver. Nunca subestimem o papel das referências. Se o colaborador te trouxe referências dos lugares que ele trabalhou, verifique, cheque. E nunca faça perguntas abertas para as pessoas com que ele trabalhou, porque as pessoas vão tender a não se comprometer com a resposta. Então, você pode fazer algumas perguntas como desse tipo aqui que eu trouxe de sugestão. Em uma escala de 1 a 10, você recontrataria essa pessoa? Por que não deu 10? Então, se ela não der 10, você já vê um indício. Se ela der 8, você já sabe que tem alguma coisa faltando. E aí você diz assim, então, o que faltou para você dar 10? Se ela enrolar, se ela ficar em silêncio, já foge bino que é cilada, tá? Vai dar problema, tá? E muita atenção nos primeiros 90 dias. Encontrei uma pessoa que é humilde, faminta, tem inteligência emocional, cumpre os pré-requisitos da missão, dos indicadores que eu quero alcançar. Agora eu vou validar se eu contratei certo. E nós vamos validar nos primeiros 90 dias, não é nos próximos 1 ano de trabalho da pessoa, próximo 2 anos, para depois descobrir que a gente contratou errado. A gente descobre isso nos primeiros 90 dias da contratação. Então, contratar bem é só metade do trabalho, tá bom? Os primeiros 90 dias são os pontos mais importantes de validação do processo de contratação. Agora, se eu não fizer o processo de validação dos 90 dias de maneira coerentemente, de maneira correta, eu vou ter um problema muito sério, porque eu posso ter contratado um baita de um talento que eu vou matar nos primeiros 90 dias de trabalho. Literalmente, matar o potencial dele. Então, os primeiros 90 dias servem para filtrar aqueles que têm potencial e assegurar que ele vai seguir um caminho bom comigo, ou para identificar as contratações que eu tive uma percepção e errei, que é possível de acontecer. Como é que eu vou fazer, né, a contratação, esse processo dos primeiros 90 dias? Primeiro, do dia 1 até o dia 30, eu vou acompanhar de perto. Eu vou acompanhar de perto, eu vou mostrar como faz, eu vou acompanhar todo o processo. É muito comum, eu vejo, contrata a pessoa, larga lá. Ah, não, esse aqui é balconista, tem 20 anos trabalhando, sabe tudo, ele sabe da empresa dos outros, não da tua. Porque quando chegou na tua, você tem valores próprios, você tem um jeito de trabalhar próprio, você tem uma maneira própria de trabalhar, e para isso ele não sabe. Então, independente do nível de maturidade da pessoa no cargo, se ele é sênior, se ele é júnior, se ele está 300 anos trabalhando no cargo, não importa. Os primeiros 30 dias ele tem que estar junto com você, você tem que mostrar como é que faz, a maneira que você quer que faça e como é o seu jeito, o jeito da sua empresa de fazer. No segundo mês, que é do dia 31 ao 60, você vai começar a dar autonomia e ele vai começar a fazer, mas com a sua supervisão, a supervisão de um gestor. Né? Você não vai microgerenciar de ficar acompanhando os detalhes. Nesse ponto, você vai começar a dar autonomia. E tem um tipo de reunião que chama reunião 1-a-1, ou one-on-one em inglês, que é muito famosa, mas que é uma reunião semanal, que não dura mais do que 20 minutos, em que você vai sentar com ele e acompanhar o que ele está fazendo, onde ele está tendo dificuldade e onde ele precisa de ajuda. Não é uma reunião para você dar feedback, é uma reunião para você ouvir os desafios que ele está tendo e ajudar a destravar, a tirar as barreiras, eliminar aquilo que está atrapalhando a pessoa de alcançar alta performance. E, por fim, no terceiro mês, você vai avaliar se ele está começando a atingir ou está indo na direção dos objetivos de alcançar a missão do cargo e entregar os resultados do primeiro 90 dias que você estimulou para esse cargo. Não passou nessas 3 etapas, tchau, um abraço, assume o erro logo, porque quanto antes você assumir o erro da contratação, mais barato fica, e antes você tira uma pessoa que tem tudo para dar problema lá na frente e aumenta a possibilidade de encontrar, então, a pessoa certa. Encontrou, a pessoa, alcançou tudo, segura. Como é que a gente vai segurar? Engajando essa pessoa e o time. Então, aqui eu já passei para vocês, de maneira geral, tudo aquilo que tinha nos 3 tópicos.
enganja. E como é que eu vou engajar esse camarada e vou engajar os demais? A primeira coisa, pessoal, é o ambiente. Eu garanto para vocês, olha, eu já entrei em cada farmácia, Deus me livre trabalhar. Deus me livre trabalhar. E eu entrei numa que, quando eu vi o lugar que o atendente estava almoçando, eu fiquei com dó dele. Né? Então, às vezes, a gente reclama que não consegue contratar, reclama que as pessoas não ficam trabalhando com a gente, e o ambiente é ruim, o ambiente é desagradável, fisicamente falando. Eu estou falando, não vou nem entrar comportamentalmente, mas fisicamente. Se você quer construir uma equipe, quer que pessoas fiquem com você, né, pelo menos o ambiente dessa equipe, onde essa equipe atua, ele tem que ser adequado, não pode ser um ambiente insalubre. Eu já entrei em farmácia que você entra no salão de vendas, é lindo, maravilhoso, tudo novo. Você entra na Copa, ou entra em algum lugar onde a equipe descansa ali no momento de descanso, quando tem, é horrível. Não vai engajar, não vai reter. Porque quem é bom vai procurar um ambiente onde ele é melhor tratado, e a equipe é como se fosse um cliente interno. Né? Segundo, é a própria cultura da empresa. Pô, você xinga o cara, grita com o cara, reclama, não cumpre as etapas daquilo que a gente falou, não tem rituais de acompanhamento, não dá direcionamento, não dá orientação e tem um relacionamento distante com a equipe e entende que ele tem que ser engajado porque você paga razoavelmente bem. Esquece, salário não engaja. Salário paga as contas do cara em casa. O que engaja ele é sentir que ele está no lugar onde ele vai se desenvolver, crescer e se realizar, onde ele vai se conectar com o seu propósito. Tá? Então, ambientes tóxicos, onde a gestão é feita pelo medo, onde só tem fofoca, politicagem, né? Onde o dono é ausente, onde o dono aparece só para reclamar, nunca para direcionar, nunca para reconhecer, onde o reconhecimento é zero, onde você tem comportamentos que humilham as pessoas e são ambientes depreciativos, esquece que não vai construir equipes de engajamentos ou equipes de alta performance. Agora, se eu quero construir equipe de alta performance, eu tenho que fazer aquilo que o Google, né, fez no projeto Aristóteles, que é construir um ambiente de segurança psicológica. O que é um ambiente de segurança psicológica? É um ambiente onde as pessoas têm espaço para se desenvolver, crescer e se realizar. Né? Quando eu coloco o poder errar, eu não estou dizendo na dispensação de um psicotrópico ou na dispensação de medicamento, não é isso. É óbvio que tem que determinadas atividades que o erro tem que ser zero. Mas é na oportunidade de poder trabalhar em outras iniciativas, outras atividades novas que melhorem a performance da farmácia e nunca foi feito, né? Em novos projetos ainda que sejam micros e poder testar com chance eventualmente de errar, onde há possibilidade de margem para erro, para que esse erro gere um aprendizado e um crescimento. É a possibilidade de poder dizer aquilo que não está funcionando e que pode ser desenvolvido. É a possibilidade de poder dar sugestão sem eu, que sou o líder, fazer cara feia ou penalizar porque ele fez isso. Senão eu vou matando todo o canal de comunicação. É ter uma comunicação direta e respeitosa, né? É uma comunicação em que nós somos duros com os problemas, mas a gente sabe respeitar as pessoas. É ser um líder presente, acessível e que dá o exemplo, que faz aquilo que diz, que faz aquilo que prega. É orientar quando tem que orientar, mostrar o que está errado e reconhecer quando precisa reconhecer. E é ter um ambiente físico, como eu já disse, digno, né, organizado. Por quê? Porque as pessoas, pessoal, elas não deixam empresas, elas deixam gestores ruins, líderes péssimos, donos de farmácia que não conseguem construir uma equipe porque não conseguem liderar nem a si mesmo, quem diga liderar outras pessoas. Trago essa mensagem aqui de um livro que eu acho que todos vocês podem ler para aprofundar os conhecimentos sobre isso. Então, o que constrói engajamento e equipe de alta performance? É ter clareza de expectativa, é saber o que se espera dele, como ele vai atingir isso e ele ser desafiado a alcançar esse resultado. E você pode fazer isso com reuniões 1 a 1, como eu disse para vocês, reuniões de 20, 30 minutos, semanal, onde você ouve, escuta e ajuda ele a encontrar o caminho da performance.
né? Outra coisa é fazer feedback constante, mas não é aquele feedback de PDI que você faz uma vez a cada 45 dias, a cada 30, a cada 6 meses, a cada um ano. É o feedback na hora que as coisas acontecem, mostrando aquilo que foi feito, que realmente faz sentido, ele precisa continuar reproduzindo aquele comportamento, ou já orientando sempre respeitosamente e mostrando claramente qual foi o comportamento inadequado ou que foi feito, de o que foi feito e qual é a maneira correta de se fazer, né? Principalmente a geração Z tem uma necessidade absurda de receber feedback constante e reconhecimento rápido, tá? E por fim, propósito como engajamento. A tia pode ser a tia da limpeza, que limpa o chão, que tira a poeira do medicamento, mas você precisa dizer para ela como o trabalho que ela faz entrega a saúde para o cliente que entra na sua farmácia. Isso tem valor muito maior do que somente, né, não que não seja importante o salário que ela paga. Então, façam isso, né? Monte o scorecard que eu relatei lá, escreve, pega uma vaga, redige a missão da vaga, qual o propósito dela, quais os objetivos tem que atingir, né? Pegue um colaborador que está trabalhando contigo, faz uma conversa de 20 minutos com ele one-on-one. O objetivo não é cobrar ele, mas entender como é que está o trabalho, onde tem impedimento, onde tem dificuldade, ouça muito. E terceiro, né, use as perguntas para identificar as 3 virtudes: a humildade, a fome e a inteligência emocional, para identificar pessoas com perfil e com habilidades de alta performance. Aquilo que se espera de um gestor não é aquilo que ele faz, mas é o resultado da performance da equipe que ele lidera. O resultado individual de um gerente de loja, do dono, de quem que seja, não é a quantidade de clientes que ele atende, a quantidade que ele compra, o que ele faz. Mas quando ele tem uma equipe, é o quanto ele consegue mover essa equipe para, em conjunto, entregar maior valor do que ele entrega individualmente. Aqui, se vocês quiserem tirar uma foto disso, podem tirar. Tem uma bibliografia de todos os temas que eu falei aqui. Infelizmente, o tempo do webinar é curto para dar tempo de vocês perguntarem. Tive que passar rapidamente, porque e até já extrapolei meu horário aqui, mas deixo a bibliografia para quem quiser se aprofundar, porque não é rasa, mas muito pelo contrário, vai levar vocês a um conhecimento mais profundo e certamente a construção, né, de equipes de alta performance. Quero deixar aqui também uma sugestão para vocês. Na Eden, nós temos a Eden EAD, que é a plataforma de capacitação dos empresários que fazem parte da nossa comunidade, e a gente está trabalhando para tornar o conteúdo que a gente tem lá gratuito para todo o varejo farmacêutico, principalmente independente, que é o que eu amo realmente trabalhar, é a farmácia independente. A partir do dia 1º de maio, nós vamos liberar a plataforma com todo o conteúdo da primeira temporada. Já estou gravando a segunda temporada. Todos vocês que tiverem acesso aos conteúdos de educação, de capacitação, de gestão que nós estamos desenvolvendo lá, é só pegar aí no QR Code e se inscrever, que no dia 1º de maio a gente vai estar liberando para todo o mercado que quiser consumir todo o conteúdo que a gente desenvolveu. Bom, pessoal? Grandes farmácias não são construídas com grandes produtos, são construídas com grandes pessoas bem contratadas e bem lideradas. É isso, meu amigo Leandro. Desculpe ter passado um pouquinho do tempo que você designou para mim, mas eu não podia gastar o tempo do pessoal para entregar algo raso, é minha característica. Mas excesso de tempo não é excesso, né? Aqui foi uma aula, né? Acho que não tem. E O a gente está Railson vendo o está movimento, é dizendo. muito engraçado, né? Muito interessante porque a, a gente sentiu esse ritmo, né? As pessoas entrando, sim. Falei, nossa, agora vai entrar, mas realmente tem muitas boas lições para assimilar e as pessoas realmente não querem perder. E a gente sabe o quanto importante é a liderança, né? Nesse mercado tão competitivo, né? Tão dolorido. Mas foi uma aula. É difícil até ter perguntas aqui, tá? Mas enfim, tem só uma observação aqui, tá? Sobre o QR Code. Depois você dá uma olhada que está indo para uma Pois página de. é, deu o problema do QR Code, né? Ah, tá. Eu vou Vamos. achar uma outra solução. Vou fazer o seguinte: anotem meu telefone, né? Perfeito. Anotem meu telefone, é 11. Podem anotar aí, se quiserem anotar, quiserem me Eu vou mandar colocar um no WhatsApp aqui, chat também 11. para facilitar. Coloca no chat meu telefone. Quem tiver Isso. interesse, né, de ter acesso à plataforma da Eden AD, mandem aqui, podem me mandar mensagem,
que a gente vai mandar o link correto, tá bom, para vocês. Deu um problema no QR Code, eu não vi, foi falha minha, devia ter checado, testado antes. É que eu não sou de alta performance, gente, senão eu teria feito. Mas Mas acontece. eu Mas bom faço que a galera, questão, eu isso vou mostra. providenciar o link da inscrição para vocês se inscreverem. É que a plataforma para os membros da comunidade já fica dentro da Dentec, que é o nosso ecossistema de ferramentas. Então, ele já tem acesso. Nós estamos criando uma nova plataforma para que todo mundo que não é membro da Eden possa ter acesso ao conteúdo. Então, por isso que a gente vai ter um tempo até dia 1º de maio para organizar isso. Mas podem me mandar mensagem que eu nem que tiver que mandar individualmente um a um o link, eu mando, tá bom, pessoal? Amanhã, porque hoje já está tarde. Mas pode mandar Maravilha. mensagem hoje que eu mando sim, sem problema. Estou deixando também o e-mail do Paulo, para de repente, para quem quiser fazer a interação por ali. Mas perfeito, acho que esse é um caminho. Vamos lá, assim, o tempo tá curto, né? Mas eu acho que tem uma pergunta aqui da audiência e eu vou fazer uma final para a gente arrematar. Tá bom. Mas E, o e Marcos outra está também, perguntando aqui. viu? Se depois alguém quiser me mandar pergunta do privado, que deixou o telefone, pode mandar. Trocar ideia, pode mandar. Tá bom? A conversa a gente não Que pode não der parar por tempo. aqui. Acho que tem Que muita não der coisa. tempo. Fica tranquilo. Maravilha. O Marcos pergunta se você tem métricas de quanto uma farmácia pode perder financeiramente com um funcionário ruim, né? Ao deixar meses sem demitivo. Zero. É difícil esse custo, É né? zero. Zero. Né? O ideal é que seja zero. Né? Agora, é óbvio que a gente nunca vai conseguir chegar em zero. Nem eu nunca consegui. Olha que eu sempre fui aficionado por isso, né? Já cheguei a liderar equipes com 450, 500 pessoas. E é sempre muito desafiador, ainda mais na medida que você vai crescendo, você vai tendo menos controle da cascata da hierarquia e vai se tornando cada vez mais difícil, né? Mas eu diria que a gente pode medir não o custo de perda, mas o turnover, né? O turnover. Quanto menos turnover a gente tem, menos necessidade de contratação a gente tem. Eu não sei se as pessoas sabem que é turnover, mas turnover é o índice de pessoas que saem da empresa, né, versus a quantidade de colaboradores que você tem. Então, empresas conhecidas como alta performance, tá? Eu estava vendo esse número ontem. Se eu não me engano, ela trabalha com um nível de turnover abaixo de 15%. Tá? Empresas que têm ciclos de demissão, contratação o tempo todo, ela chega a ultrapassar o nível de turnover acima de 30%, algumas chegando a 40%, 50%. É óbvio que o turnover ele é influenciado por várias coisas, inclusive a cultura organizacional, não só o processo de contratação. Mas, na medida que eu estou conseguindo reter mais pessoas, automaticamente eu pressuponho que a minha cultura está alinhada, que o ambiente é saudável e que eu estou contratando certo. Muito bom. Essa última pergunta eu vou somar duas, na verdade, mas eu acho que pode arrematar um pouco a nossa conversa. Valeu, É o Marco. que. Pô, Marcos, Obrigado pela obrigado pela pergunta. contribuição, hein? E óbvio que, principalmente considerando pequenas e médias redes ou uma farmácia independente, em que a figura do proprietário na execução, no dia a dia, é muito marcante, mas tem algum ponto de ruptura, Paulo? Em que momento o gestor, olha, deixei de ser operacional para me tornar um líder estratégico? Como é que. Porque é natural aquela visão do proprietário de que ele precisa estar naquele momento realizando aquela tarefa, porque sem ele ela não seria concretizada. Mas ele está Tá, sendo operacional quando poderia ser mais estratégico. Como é tá. que é esse limiar aí? E, Tá. naturalmente, né, inferindo outra pergunta aí, como equilibrar centralização e delegação? Porque tem esses dois aspectos, né? Você tem múltiplas Uhum. funções como gestor, como líder, mas como é que você consegue delegar sem naturalmente abandonar aí o processo? Tá. É, eu acho que é o seguinte, a gente tem que separar duas coisas, tá? A gente tem que separar duas coisas. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que separar eu tirei já o compartilhamento de tela, né? Tirei. A primeira coisa que a gente tem que separar é o empresário que é dono de uma farmácia pequena, né? Que às vezes está ele, é pouca gente, exigir que ele saia do operacional é sacanagem, né?
é desumano. Então a gente fala muito que tem que sair do operacional, tem que sair operacional. Aí você pega o empresário, que eu conheço vários, que tem lá uma farmácia, ele tem uma equipe lá que é ele, tem mais uma pessoa, outra que ajuda, e tem um faturamento baixo. A farmácia, esse modelo de farmácia, às vezes farmácia de bairro, ele tem que estar no operacional e não tem como ele não estar no operacional. É impossível. Ele vai atender, ele vai cuidar das coisas. Então, ah, não tem como dizer para ele não estar. Agora, quando a gente está no operacional nesse nível, tem que entender quando eu coloco o chapéu do operacional e quando eu coloco o chapéu de empresário. São duas coisas totalmente diferentes. Porque se esse empresário souber trocar os chapéus porque ele está fazendo operacional por necessidade, se ele souber trocar o chapéu de sair do operacional para ser empresário, ele não vai ser operacional há muito tempo. Porque ser operacional requer você estar envolvido na operação, isso consome tempo e energia. Mas qual que é o contrário do ser operacional? O contrário de ser operacional é adotar uma postura estratégica. Explico, tá? Para não ficar muito técnico e complicado, para entender. O que é ser estratégico, Paulo? É pensar estratégico. Porque quando você está muito envolvido no operacional, você compra, atende, compra representante, está no balcão, faz pagamento, isso esgota, consome muita energia e o empresário não tem tempo de executar outras atividades que vai exercitar a capacidade dele, enxergar oportunidades de crescer, de abrir mais lojas, de desenvolver o time, que são atribuições daí do papel dele como empresário, como líder, como gestor, como condutor do negócio, né? Mesmo o empresário que ele está no operacional, ele tem que entender que ele tem essa dupla natureza, a natureza do operacional por necessidade, mas o do chapéu do estratégico por convicção e por ser o proprietário, empresário e dono daquela loja. É o real papel dele. E o que é você sair do operacional? É você ter um tempo, né, com qualidade, né, para você pensar estrategicamente. O que é pensar estrategicamente? O pensamento estratégico tem 4 componentes: é ver, é pensar, fazer o que se pensou, o que se construiu e realizar. O que é ver? Ver é leitura de contexto. O empresário no papel estratégico ele tem que conversar com o mercado, ele tem que conversar com pessoas que fazem o mercado, com outros colegas, tem que ler, tem que estudar o mercado, tem que entender os números, quanto o mercado cresceu, ele tem que olhar para fora. Mas ao mesmo tempo que ele olha para fora, ele também tem que olhar para dentro. Qual que é o tamanho da minha equipe? Qual que é a performance da minha equipe? Quem que é o meu melhor vendedor? Quais os recursos que eu tenho? Como é que eu combino as forças que eu tenho internamente com as oportunidades que o mercado está oferecendo para eu crescer? Isso é pensar estrategicamente. A academia, as escolas de gestão estruturaram esse modelo de pensamento e algumas ferramentas. É muito conhecida a análise SWOT ou FOFA. Forças, fraquezas, oportunidade e ameaça. Mas nada mais é do que você exercitar esse tipo de pensamento, olhar para o mercado, entender o mercado, entender para onde o mercado está indo. Poxa, o mercado está indo para o digital, as grandes redes já têm mais de 20% de penetração no digital, o mercado está caminhando para um lugar. Quais os recursos que eu tenho? Eu estou preparado para essas mudanças? O consumidor mudou, o consumidor do século XXI é diferente. Como é que eu me adapto a essa realidade? Isso é pensar estratégico. Agora, o cara consumido na operação não consegue ter tempo para isso, então ele vive como? Ele vive reclamando da situação que está, porque ele não consegue parar para realizar essa situação. Então, Leandro, qual é para sair da operação, o que ele precisa fazer? Se ele tem uma farmácia pequena, está consumido e não tem como fazer isso, ele tem que colocar uma coisa na cabeça: eu estou temporariamente fazendo isso, mas vou reservar um tempo para ser empresário e pensar estrategicamente para que no futuro eu não venha atuar mais assim, né? Se ele continuar pensando só no modelo operacional, ele tende a continuar escravo dessa operação. E mais do que isso, ele pode tender a não, por não parar para ter um pensamento estratégico, pensar como empresário, preparar o negócio para o futuro, ele corre o risco de não estar no futuro que se avizinha. Olha, vamos concluir aqui que o tempo urge, mas tem uma pergunta ótima aqui da audiência. Se fosse possível ouvir tudo que o time da farmácia fala nos atendimentos,
O quanto você acha que isso ajudaria os gestores? Uma boa, bom ponto aí para. É óbvio que é algo meio impraticável, mas interessante, né? No E, atendimento que fala no atendimento do balcão, eu não entendi a imagino que pergunta. sim, né, Marcos? A pergunta é essa, né? Nos atendimentos, correto? Pode responder aí no chat, se. Se ele puder especificar o que ele quer dizer com atendimentos, né? Porque aí a gente consegue ser mais preciso. Sim, é isso mesmo. No atendimento no balcão mesmo. Se você, tudo que o time de farmácia fala nos atendimentos, quanto você acha que isso ajudaria os gestores de farmácia? Pode ajudar. Eu acho que gestão é muito mais do que isso, né? A gestão, a gente tem que separar duas coisas. É uma coisa muito básica: gestão de liderança, né? Gestão e liderança não são a mesma coisa, né? Liderar é apontar caminho, né? Liderar é apontar direção, é chegar para a galera, falar, ter uma coisa que eu vi muito dos empresários não fazerem, eles não têm rituais de comunicação com a equipe. Isso é péssimo, porque isso vai construir uma cultura, e escreva uma coisa que eu estou falando para vocês, você constrói cultura de qualquer jeito. Né? Ainda que você não esteja construindo conscientemente, tudo que você faz constrói cultura, e geralmente o que você faz inconscientemente constrói uma cultura negativa. Então, o empresário, quando ele adota uma posição de liderança em que ele tem clareza, ele constrói rotinas, ele chega para a equipe dele, se ele tem rotinas de reunião. Eu acho que tem que ter, na minha concepção, reuniões mensais para avaliar a performance do mês anterior, corrigir o caminho, sempre em função do meu planejamento do que eu quero atingir naquele ano, né? Reuniões semanais para fazer o acompanhamento do que aconteceu na semana anterior e o que vai acontecer na semana seguinte, né? E essas reuniões one-on-one que eu falei, em que você dá mais espaço, você faz individualmente para ouvir os desafios e você, como líder, como dono, tirar os impedimentos. Mas a função da liderança é mostrar caminho e engajar o cara. É comunicação, é engajar o cara. Galera, nós estamos indo para cá, nosso rumo é essa direção, esse é nosso objetivo, vamos lá. Quero saber quem está engajado, quem não está, como é que está, como que a gente pode resolver isso aqui. Vamos mostrar. É trazer a galera e mostrar o caminho e alinhar todo mundo na mesma direção. Quando o empresário está fazendo isso, ele está fazendo um conceito chamado alavancagem. Ele está multiplicando o que ele faria sozinho no operacional para que várias pessoas façam como ele faria. Esse é o primeiro ponto. E gestão de pessoas, o que é? É a prática da gestão, é fazer feedback, é fazer a descrição de cargo, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Gestão é técnica. Paulo, mas liderança não é técnica? Liderança é aprendida, ninguém nasce nato. Algumas pessoas nascem com habilidade de comunicação, nascem com algumas habilidades que favorecem a liderança. Mas a liderança ela pode ser aprendida. Passei alguns anos estudando só as escolas de liderança e posso assegurar para vocês que qualquer um pode desenvolver a habilidade de liderança se tiver vontade de aprender e desenvolver. Muito bom. Gente, maravilhoso, Paulo. Excelente condução, excelente apresentação. Parabéns pela audiência que ficou aqui conosco durante boa parte desse tempo. A gente vai disponibilizar posteriormente, tá, esse conteúdo, fiquem tranquilos. Em poucos dias vocês já vão ter acesso, mas era importante que vocês assimilassem, né? Porque nada melhor do que a escutativa e, né, ao vivo para assimilar esses conceitos. Mas vamos sim disponibilizar. Mais uma vez, só tenho que agradecer a todos. Todo mundo está adorando realmente lições de liderança para a gente levar para a nossa quinta-feira já, né? Amanhã hoje a quarta é de conhecimento, a quinta é de execução. Colocar É, esses ensinamentos em prática é, é o que vai nos separar aí do sucesso e do fracasso, né? Mas muito bom, é didático isso aí. também. Eu só tenho que agradecer. Paulo, mais uma vez, obrigado. E curtam a sessão dos especialistas, né? Próxima quarta tem mais, mas, né, os conteúdos não param, independente do webinar aí. Obrigado mais uma vez pela presença e bora lá. Obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos. Eu sei que o tempo de vocês é precioso. Dei o meu melhor que pude. Espero ter contribuído um pouquinho nesse tempo que a gente teve. Meu telefone está à disposição. Quem quiser trocar ideia, estou à disposição. Conhecer a Eden, estamos à disposição também. Obrigado pela oportunidade, Leandro. Um abraço e boa noite para todos. Obrigado, gente. Boa noite a todos.